E aí galera, beleza? Chegando aqui com mais uma videoaula pro portal web videoaulas. Vou dar continuidade aí com a aula de HTML, onde na outra a gente a gente viu a estrutura básica do HTML. Então hoje eu vou dar continuidade nisso aí. Então vou abrir aqui o meu bloco de notas. Vou montar aqui rapidamente a estrutura básica que a gente viu na aula passada. Então HTML, head, title. Nessa videoaula a gente vai ver os níveis de cabeçalho e como que a gente faz quebra de linha em parágrafo. Então aqui eu vou colocar aqui segunda videoaula. Tá bom assim? Vou deixar assim. No título da página, fechar o head. Embaixo eu vou ter o body. Aqui eu vou deixar alguns espaços. Fecho o body. Fecho o body. E fecho o HTML. Então, para quem ainda não viu a primeira parte, né, ainda está começando aí com web design, eu aconselho vocês a dar uma olhadinha na primeira parte dessa sequência de videoaulas. Então aqui não tem nada demais, eu montei a estrutura básica e dei um nome para a página de segunda videoaula. Então aqui que vai vir o que a gente não viu ainda. Então eu vou digitar um texto aqui qualquer. Eu sou web designer. Opa, web designer. Eu sou web designer, perguntando, certo? Então eu vou salvar aqui, salvar como. Vou salvar com o nome de segunda videoaula, underline videoaula, ponto HTML, certo? Não pode esquecer aí do ponto HTML. Vou salvar na área de trabalho mesmo. Eu tenho a outra aqui ainda e tem essa aqui. Então vou abrir aqui a segunda videoaula. Abriu, aqui não tem nada de novidade. O título da página que eu pus e o conteúdo do body, que é o que vai no site. Então agora que vai vir o que a gente vai aprender nessa aula mesmo. Então eu vou começar pelos níveis de cabeçalho. Então cabeçalho, tá? A gente representa pela letra H. E esse cabeçalho tem vários níveis, né? Que vai de 1 até 6, se não me engano. Então eu vou começar pelo número 1. Então H1, certo? E vou fechar ele no final da linha, H1. Tá? Então vai de H1 até H6, H1, H2, 3, até chegar no número 6. Tá? Então, quando que eu vou utilizar H1? Quando eu quiser destacar alguma coisa, destacar algum título. Tá? Eu tenho um título lá no texto, eu utilizo algum H. Né? Então H1 é o nível maior de tamanho. Então vou salvar aqui para vocês e vou dar um F5 aqui para atualizar. Então vocês separaram que a letra ficou bem grande. Então esse é o cabeçalho 1. Tá? Então o cabeçalho 2 é um pouco menor que o 1. O 3 é um pouco menor que o 2 e assim por diante até chegar no 6. Então vou dar um exemplo aqui para vocês ter uma noção bem de cada cabeçalho. Cabeçalho 1. Para não perder tempo eu vou copiar essa linha e vou colar na de baixo. 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui é cabeçalho 2. Tá? Para a gente poder ver os níveis de cabeçalhos todos ao mesmo tempo. Aqui é o 4, cabeçalho 4. Então isso aqui você vai utilizar só quando você quiser destacar algum título. H6, pronto, salvar aqui para dar uma atualizada. Então tá aqui, ó. Então o cabeçalho 1 é o maior, como vocês podem ver.
o 2 é um pouco menor, 3, 4, 5 e o 6, e assim por diante. Então esses são os níveis de cabeçalho, tá? Então eu fechei depois de cada linha aqui, ó. Se eu não fechar, se eu fechar antes aqui do 1, tá? O 1 vai ficar de fora, então o 1 vai ficar normal, tá vendo, ó? Certo? E automaticamente, quando a gente utiliza qualquer nível de cabeçalho, ele já faz uma quebra de linha automática. Então o 1 aqui está na mesma linha, mas aqui vocês já repararam que ele já desceu aí para a linha de baixo. Então a quebra de linha, quando a gente utilizar H1 ou até H6, ele já faz essa quebra de linha automática. Então aqui vou voltar do jeito que estava. Aqui, tá? Beleza, vou atualizar certinho. Então eu vou deixar apenas o título cabeçalho número 1 e eu vou explicar a próxima tags para vocês, que vai ser de parágrafo e de quebra de linha. Então eu vou deixar esse H1 aqui como sendo o título. Parágrafos e quebra de linha. Quebra de linha. Beleza. Então vou digitar um texto aqui aleatório. Este é um exemplo de quebra de linha. Vou fazer de parágrafo primeiro. Parágrafo. O outro aqui embaixo. Este é um exemplo de quebra de linha. Salve. Tá, vou deixar aqui assim para vocês verem, salvar e vou atualizar. Então, parágrafos e quebra de linha, que é o título que eu pus. Esse aqui, certo? E aqui veio os dois textos. Aqui no bloco de notas eu montei um embaixo do outro, mas vocês perceberam aqui, tá tudo na mesma linha. Então cada enter que eu apertar aqui, ele não vai corresponder à quebra de linha aqui no navegador. Então para a gente pular uma linha ou fazer um parágrafo em HTML, a gente precisa inserir uma tag. Então qual tag é essa? Então existem duas tags aí que a gente vai ver. A de parágrafo e a de quebra de linha. Então a primeira tag aqui é de parágrafo. Então eu vou colocar a parágrafo aqui, ó. Opa, certo? Eu posso até abrir ela aqui, tá? Vou abrir ela aqui, não vai ter problema nenhum. E aqui eu fecho, tá? Se eu quisesse colocar apenas aqui, daria certo também. Vou salvar, tá? Então é P. Vou salvar aqui, Ctrl S, e vou atualizar. Então, fazendo isso, a gente já percebeu que ele já criou um parágrafo aqui com a linha de baixo, certo? Então aqui já funcionou. Então P serve para parágrafo. Então para a gente poder ver a diferença do P com a de quebra de linha, eu preciso inserir mais um texto aqui embaixo. Texto qualquer. Vou salvar. Vocês vão ver que vai ficar na mesma linha, certo? E vou dar a quebra de linha. A quebra de linha é BR, tá? Sinal de menor, BR, sinal de maior. Vou salvar e vou atualizar. Qual é a diferença? Você já deve ter percebido aqui. O parágrafo, ele cria um espaço maior de uma linha com a outra, entre a outra, e o BR dá um espaço um pouco menor, né, como se fosse uma quebra de linha mesmo. Então, dependendo do caso que você queira fazer no texto, da formatação, você utiliza um ou outro, tá? Então, o P dá esse espaço maior e o BR ele dá esse espaço um pouco menor. E o H1, que vai até H6, a gente utiliza para cabeçalho. Então essa foi a videoaula de hoje, tá? Vou parar por aqui para não ficar muito cansativa a videoaula. Qualquer dúvida posta nos comentários e logo mais eu estarei postando a sequência dessa videoaula. Obrigado aí para quem teve paciência de assistir a videoaula e até mais. Fui!